Olá, aqui é o Diácono Phil. Meus cumprimentos em Cristo Jesus. Entrei em uma campanha de jejum e oração pela vida de um irmão da nossa congregação que se encontra sumido. Deus me deu um sonho no período da campanha que eu fazia por ele. Sonhei que eu estava em um lugar de muitas trevas, e de repente apareceu um demônio gigantesco. Este demônio tinha um corpo igual ao corpo do irmão sumido da igreja, porém somente o rosto dele que era diferente. Ele tinha um corpo do irmão, mas a cara era um tronco de árvore quebrado. Parecia estar um pouco queimado também. Eu vi os olhos, o nariz e a boca daquele demônio, porém, a cara dele era ao mesmo tempo um tronco de árvore quebrado e meio queimado, como se tivessem jogado combustível e tacado fogo. Aquele demônio gigante com cara de tora de madeira quebrada e queimada me viu e começou a me perseguir. Eu fugia dele voando pelo céu de densas trevas. Eu era bem pequeno, e ele era muito grande. De repente eu avistei uma caverna e fugi para lá. Quando eu entrei na caverna ele veio atrás de mim e entrou também. Percebi que aquele lugar era a casa dele, o seu reduto particular. Vi quando ele começou a cantar comemorando porque não havia como eu escapar dali. Ele voou e voou atrás de mim dentro daquela caverna, até que ele conseguiu pegar nas minhas vestes. Eu estava vestindo uma veste bem avolumada, cheia de panos muito brancos que contrastavam com as trevas do lugar. Quando ele pegou em minhas vestes ele me puxou. Quando me puxou, toda aquela roupa se desprendeu do meu corpo, e vi que ele continuava cantando e alegre por ter conseguido pôr as mãos em mim. Ele cantava alegre de olhos fechados acreditando estar me levando à sua boca, mas não percebeu que eram apenas as minhas vestes que estavam entrando em sua boca. Quando percebi que ele estava iludido achando que estava me devorando e eu havia escapado, me desviei por baixo, e enquanto ele colocava toda aquela roupa em sua boca cantando alegre de olhos fechados, eu voei até bem perto do seu pescoço, estendi o meu braço para o alto, e imediatamente o meu braço se transformou em um tipo de serra elétrica, e eu disse no meu coração, agora eu vou acabar com a raça desse demônio desgraçado. E quando eu ia arrancar a cabeça daquele gigante fora, o sonho acabou. Eu estava na metade da campanha ainda, e entendi que deveria ir até o final dela para poder arrancar a cabeça do gigante. Fiquei maravilhado com essa profunda revelação de batalha espiritual que Deus permitiu eu vivenciar no mundo espiritual. Fui até o fim da campanha, fiz de tudo para dormir durante o último jejum para ver se eu tinha mais algum sonho revelador, e acabei não conseguindo ficando quase 36 horas sem dormir, mas acredito que a cabeça do gigante rolou sim, mesmo que Deus não tenha me mostrado depois. Penso que esta revelação deve ter sido só para eu ir até o fim daquela campanha mesmo. Deus estava me dizendo que havia batalha por esta alma, e dizendo também que Ele estava trabalhando por esta causa através da minha busca. Porém aconteceu algo que eu não esperava. A esposa desse irmão sumido, ela estava indo para a igreja regularmente, mas acabou por desaparecer da igreja de repente. E isso ocorreu depois que eu fiz a campanha. Nunca mais a encontrei na igreja. Fiz contato com ela para ela receber a equipe de visitação no seu lar para orarmos pelo seu esposo. Eles até marcaram um certo dia, mas depois desmarcaram, e estão enrolando e até agora não nos receberam no lar deles. Aqui fica uma observação minha. Aprendo que muitas das vezes Deus já nos deu a vitória. A cabeça do gigante já rolou. O diabo já nem existe mais em determinadas causas. Mas se uma pessoa não vigiar, ela pode se tornar inimiga de si mesma. A própria pessoa acaba se tornando uma barreira intransponível para que ela não venha alcançar uma vitória já decretada por Deus em sua vida. Depois disso, Deus me disse que aquele demônio gigante com cara de tronco de árvore quebrado e queimado, na verdade é o atual estado espiritual daquele irmão sumido da igreja. É assim que o diabo faz. O irmão sumido está trabalhando em 2 empregos e não tem tempo para Deus. Nome do demônio que age na vida desse tipo de pessoa: demônio árvore quebrada. Mas lá no livro de Jó capítulo 14 versos 7, 8 e 9, o Senhor com todo o seu amor nos diz, porque há esperança para a árvore que se for cortada, quebrada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. As pessoas não têm ideia do quanto perdem longe dos caminhos de Deus. O dinheiro não compensa esta perda. As muitas amizades, a fama e o poder dos homens não podem compensar esta grande perda. Os entretenimentos modernos jamais compensarão as perdas que nos são imputadas quando nos afastamos dele. A Bíblia diz em Provérbios 18 verso 1, busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Diz mais no Salmo 73 verso 27, aqueles que se distanciam de Deus perecerão.
O Senhor tem destruído a todos aqueles que apostatando se desviam dele. Num outro dia, fomos visitar o lar de uma família. Ali residem um pai e duas filhas muito pequenas, e também a avó das meninas. Entramos, e durante o momento em que conversávamos antes da palavra e as orações, fitei os olhos na filhinha menor daquele pai, e Deus começou a palestrar comigo sobre o futuro daquela garotinha. Ele me mostrou uma rua de ouro diante dela, e disse que ela tem propensão para prosperar espiritualmente e materialmente na terra. Continuei olhando, e ao longo daquela palestra eu vi um mapa mundi diante de mim, e de repente um ponto que se deslocou de um continente para o outro. Deus me disse que tem algo grande para fazer na vida daquela menininha, de maneira que ela vai atravessar países para pregar o evangelho às almas. Fiquei maravilhado. Eles são muito pobrinhos e têm necessidade de tudo ali, até mesmo de alimentos. Porém, Deus mostrou que ali tão perto deles, há uma filha da prosperidade do Senhor. Deus revelou o coraçãozinho daquela menina percebendo a falta de muitas coisas que ela não tinha em vista das outras famílias, e me mandou dizer para ela que tudo o que ela tem vontade de comer, as coisas gostosas que ela quer comer, o Senhor Jesus dará para ela. A avó já tinha aceitado a Jesus e está caminhando, e me disse tudo o que eu estava dizendo acerca da menininha. Outra pessoa cristã dias antes, também havia dito por revelação da parte de Deus: glórias ao Senhor Jesus que revela o oculto e o escondido. O pai da menina já tinha aceitado a Cristo, mas se desviou dos caminhos do Mestre. Eu preguei para ele e ele não quis voltar. Eu lhe disse que a sua filha para a qual eu dirigi toda aquela revelação é muito nova, e que está na responsabilidade dele encaminhá-la ao Senhor Jesus. E disse que ai dele se ela cair nas mãos de Satanás por tal negligência. Eu disse mais uma vez para ele voltar para Cristo e ele recusou. Foi quando Deus abriu a minha visão de novo, e eu vi o peitoral daquele homem todo aberto, e vi também o coração dele, e apareceu uma mancha de cor amarela que biblicamente significa a morte. Esta mancha está ao lado esquerdo inferior da parede coronariana de seu coração. Foi quando, diante daquela recusa em voltar para Cristo, eu lhe disse: espero que você esteja ciente do risco que corre por não querer voltar para o Senhor. Ele me disse que estava ciente sim, mas eu lhe entreguei aquela visão que acabara de ter com ele, dizendo-lhe que pela falta de uma simples atitude da parte dele, talvez ele não vivesse por muito mais tempo assim na terra, e que seria melhor para ele aproveitar o pouco tempo que possui para tomar as decisões certas e não as erradas. Observação minha: às vezes pessoas passam por situações difíceis porque não se entregam para Cristo. Situação deplorável ali naquela casa. Eles não tinham nem o que comer. Senti pena das filhinhas daquele pai endurecido para o Senhor Jesus. Eu e o irmão que estava comigo fomos à padaria, e ele também foi ao mercado e comprou algumas coisinhas para eles, mas infelizmente o chefe da casa não quis renovar a aliança. Me deu pavor de saber que aquela pode ter sido a última vez que eu o vi com vida, pois a próxima vez pode não existir a próxima vez. Lamentável e profundamente triste. Às vezes a bênção do Senhor quer entrar, mas para ela entrar, nós temos de aceitá-lo. Guardem no coração. Hebreus capítulo 3 verso 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Fomos a um outro lar fazer visita a uma jovem que se embriagou muito e se atirou do terceiro andar do prédio onde reside. O interessante é que no exato momento em que ela se jogou, era de madrugada, e eu estava orando para Deus amarrar o espírito da morte que atua na área dos suicídios e assassinatos da região. Creio que não há coincidências e acasos para nós cristãos, pois tudo está no controle deste Deus tremendo. Eu sempre clamo pelas madrugadas, mas naquele dia recebi uma inspiração especial de Deus para perseguir e manietar o valente da morte. A moça se lançou de uma altura que, se qualquer um for lá ver, irá dizer que seria impossível ela sobreviver àquela queda. Ela somente quebrou as duas pernas, e a mãe dela aceitou receber a nossa visita. Ficamos sabendo que a mãe dela é cristã também, porém nunca conseguiu se firmar em ministério algum, e vive dizendo que está à procura de igreja, mas até hoje nunca encontrou paradeiro eclesiástico. Assim que eu entrei no apartamento, Deus me revelou o que ela fez antes de nós chegarmos ali. Eu vi numa visão, ela arrancando os brincos e tirando as maquiagens que tinha sobre o corpo e a pele. Ela fez isto, e ao mesmo tempo dizia em seu coração: vou tirar estas coisas, porque descobri que este povo que vem aí é da doutrina. Percebi na visão que ela queria muito tirar também as unhas postiças, mas ia dar trabalho para colocar de novo depois. Então ela acabou por tirar tudo, deixando apenas em suas mãos as unhas postiças pintadas de vermelho. Isto Deus me revelou só de eu entrar no lar delas. Mas o pior veio depois.
Ela começou a falar muitas coisas dando a entender que também era cristã, e começou a entregar algumas revelações da parte de Deus, revelações de Deus mesmo, tanto que uma delas se cumpriu apenas alguns dias depois. Ela prosseguiu falando, e logo mostrou a sua verdadeira intenção atacando as pessoas que se vestem decentemente, as que obedecem à doutrina bíblica e não usam algumas coisas que os pastores dizem ser pecado para Deus. Prosseguiu dizendo que essas pessoas muitas das vezes estão com o seu interior cheio de coisas ruins, e acabam por serem piores do que os que usam de tudo. Então chegou a minha vez de falar, e eu decidi dar apenas uma introdução naquilo que eu tinha que falar com ela no particular depois, porque Deus não deixou eu falar sobre a visão que tive com ela assim que eu cheguei ali, nem naquela hora e nem depois no particular. Na verdade eu tive que ligar depois para ela. E Deus me inspirou a fazer algumas perguntas para ela a fim de tentar enquadrá-la na verdade e sã doutrina da palavra de Deus, pois nada podemos contra a verdade senão pela própria verdade. Foi o que eu fiz, irmãos. Ninguém resiste à verdade da palavra de Deus, e também às experiências que Deus nos dá em vida para edificarmos e instruirmos ao nosso próximo. Não adianta tentar pular daqui e de lá. Se está enquadrado, arrepende-te e se conserta com o Senhor. Fica bem mais fácil fazer assim. Porque o homem que muito endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Trouxemos cada um uma poderosa palavra de Deus para a filha dela que estava deitada no sofá da sala. E aquela jovem renovou a aliança com Deus, pois era desviada dos caminhos do Senhor Jesus. Fizemos as orações, e depois eu disse para a mãe que eu precisava do telefone dela, pois precisava entrar em um assunto muito particular com ela, acerca do que Deus queria dizer para ela naquele momento. Ela me deu o número e nós nos despedimos. Meus companheiros de obra foram para as suas casas, mas eu decidi fazer um evangelismo sozinho mesmo lá perto de onde eu resido. Quando eu cheguei em casa, pedi ao Senhor que me ajudasse, e liguei para a mãe da jovem. Entrei no assunto com ela na sabedoria de Deus, e vi que ela estava aberta às instruções que eu queria passar para ela. Então eu lhe disse: amada, Deus fez os anjos para brilharem por fora a fim de representarem a glória e o resplendor de Deus. E além disso, os anjos foram criados assim, com pedras preciosas cravejadas pelo corpo. Confira no livro de Ezequiel 28. E os anjos possuem diversas colorações no seu aspecto. Os anjos em seu aspecto, eles são mais sofisticados do que os seres terrenos. Já o ser humano Deus criou muito mais simples no que concerne à estética exterior, porque a intenção de Deus em criar o homem foi de revelar a simplicidade divina através do homem. O corpo humano simples revela isto. Os anjos brilham por fora, mas os simples seres humanos brilham por dentro. Quando Deus olha para nós ele nos vê como os anjos, mas ele sabe que somos humanos e que ele nos fez para brilharmos apenas por dentro, por meio das virtudes que ele nos confere. Anjos não podem querer ser como humanos, e humanos não podem querer ser como anjos. Imagine um lindo diamante lapidado sendo pintado e adornado com coisas que valem menos do que ele próprio vale. Não faria sentido algum. É assim que Deus vê a todos os humanos que põem joias e pinturas em si. Ele não vê mais o brilho que procura ver naquela pessoa, porque as coisas de menos valor e insignificantes que são, impedem o nosso brilho aos olhos do Senhor. Irmãos, quando alguém na terra põe pendentes, brincos, cordões e outras parafernálias pelo corpo e pinturas mais, ele está se considerando uma obra incompleta, e está tentando completar aquilo que já foi terminado por Deus. O processo de formação do corpo humano já foi terminado desde o dia em que foi feito por Deus, e se nós acrescentamos alguma coisa, estamos certamente adulterando a nossa fórmula original, e somos considerados adúlteros e artífices de nós mesmos. Estamos chamando a Deus de nosso coautor, e não o consideramos mais como o único Criador nosso. Porém nos fazemos autores da vida junto com Ele. Deus não precisa da ajuda de ninguém. O que Ele fez em nós é perfeito, mas por causa do pecado e do pai do pecado que é o diabo, as pessoas fazem coisas que entristecem a Deus, sendo ingratas quanto ao que Ele fez e nos deu de graça. Quando procuramos pegar uma determinada fórmula e dela diminuímos, ou nela acrescentamos, nós estamos adulterando esta fórmula. Na carta de Tiago capítulo 4 no verso 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Veja como a Bíblia chama de adúlteros ou adúlteras, aquele ou aquela que procura alterar em si mesmo para o desagrado do Senhor. Não é só das más companhias que a Bíblia está falando aqui. Isto se trata de todos os acréscimos ou decréscimos que fazemos para desagradá-lo nas áreas espiritual, moral, emocional e na área física também, que é a área do corpo humano.
no que concerne ao uso de muitas coisas mundanas do presente século. Outra coisa, não acreditem nas mentiras das mídias diabólicas que pregam que você mulher deve cortar os cabelos, pintar a cara, usar joias e etc. Não existe cabelo ruim, não existe cor de pele feia, não existe olhos que precisam de mudanças de cor. Você não é feia por ser mais baixa do que as modelos que eles exibem nas passarelas. Não se apeguem ao modismo de Satanás. Quando vocês alteram os vossos corpos, estão desagradando e pecando contra o Senhor que tudo julgará. Ele julgará a ingratidão, ele julgará por dentro, no coração e por fora, nas obras. O cabelo é crespo ou grosso, e não cabelo ruim. A cor da pele é negra ou branca, e não pele feia. A pessoa é de estatura baixa, e não insuficiente, a não ser que haja alguma anomalia genética ou deficiência em alguém. Tudo está perfeito, mas as mídias diabólicas põem vaidades nos corações das pessoas, a fim de exacerbarem as economias das suas indústrias ambiciosas que arrastam muitas almas para o inferno. As mídias são diabólicas, as indústrias são diabólicas e têm levado a muitos para o inferno. Escapem por suas próprias vidas. A paz do Senhor Jesus a todos.